Construa os gráficos das seguintes funções elementares. Nesse caso, aqui na letra B, nós temos a função g de x, que é igual a x sobre o módulo de x, se o x for diferente de zero. Então aqui nós temos uma função definida por duas sentenças, basicamente. Até porque essa primeira sentença é para caso x for diferente de zero, e a segunda sentença, que é só um único caso, que é quando zero está atribuído à função, é de que a imagem de que a função seja igual a zero. Então nós temos duas partes aqui para serem colocadas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma tabelinha de valores para x e valores para y, valores para a função. Sendo que a nossa função gira em torno do zero, então nós iremos pegar valores próximos, tanto para mais quanto para menos do zero. Então pegando aqui o menos 2, se a gente for substituir na função, como menos 2 é um valor diferente de zero, vai cair nessa primeira função. E se a gente for substituir, vai ficar menos 2 sobre o módulo de menos 2. E como nós vimos na última aula, o módulo de um número, o valor absoluto de um número, ele vai tornar o resultado positivo. Então, o módulo de menos 2 é igual a 2. E se a gente for resolver isso aqui, menos 2 dividido por 2, vai dar menos 1. Então, nós temos o ponto menos 2, menos 1. Agora, pegando o valor de x igual a menos 1, vai continuar sendo um valor diferente de zero, logo iremos substituir nessa função aqui, e vai ficar menos 1 sobre o módulo de menos 1, sendo que o módulo de menos 1 vai ser igual a 1, e se a gente for dividir, vai continuar sendo menos 1. Então, nós teremos o ponto menos 1 no x e menos 1 no y. Agora, quando o x é igual a zero, já não cai nessa primeira restrição, até porque essa restrição é só para valores de x diferente de zero. Então, vai cair na segunda restrição, que era própria para isso. Quando x é igual a zero, a função é igual a zero também. E agora, continuando, pegando o número 1, ele já volta a cair na primeira restrição, que já aqui é um valor de x diferente de zero, e substituindo vai ficar 1 sobre o módulo de 1. O módulo de um número positivo vai ser sempre ele mesmo, então vai ficar 1 dividido por 1, que é igual a 1. Então nós temos o ponto 1 e 1. E por fim, substituindo o 2, vai ficar 2 sobre o módulo de 2, sendo que o módulo de 2 é o próprio 2, e 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então se a gente for substituir os pontos, começando aqui por menos 2, menos 1, que é esse ponto aqui, menos 2 no eixo x, menos 1 no eixo y. Depois nós temos menos 1 e menos 1, que é esse outro ponto aqui, que está alinhado horizontalmente, já que o valor em y é o mesmo. Aí do nada nós temos o ponto aqui 0, 0, que é a origem, já que está definido na função esse ponto. Substituindo aqui o nosso ponto 1 e 1, vai ser exatamente esse ponto aqui. E substituindo o ponto 2 e 1, vai ser esse ponto aqui que está alinhado horizontalmente a esse outro ponto aqui. E há infinitos pontos, que a gente poderia ter pego outros valores reais aqui para substituir. Mas nós pegamos esses pontos mais simples para a gente ter uma noção de como seria o gráfico da função. Ligando todos esses pontos, só que essa reta ela não encosta o eixo y, sendo que no eixo y nós temos um ponto já específico para ele, que é esse ponto da origem, 0, 0, que nós já colocamos aqui. Então, esse ponto faz parte da função. Como essa reta aqui não encosta no eixo y, nós podemos representar essa limitação aqui na função com um ponto aberto. E em cima vai acontecer a mesma coisa, já que nós temos que ligar esses pontos aqui, formando uma reta horizontal, só que em cima do 1 dessa vez, no eixo y. E lembrando que essa reta não encosta no eixo y. Então é assim que vai ficar representado o gráfico dessa função.